Olá pessoal, boa noite. Obrigado aí a todos que estão nos acompanhando durante todo o dia nas redes sociais, né? Aliás, nos últimos dias. Hoje eu venho aqui para agradecer. Começo agradecendo esse apoio à rejeição de uma tese estapafúrdia que alimentou o sonho de alguns durante algum tempo, o sonho de se reeleger presidente do Senado e da Câmara, rasgando a Constituição, colocando-se acima da Constituição em nome de ambições pessoais descabidas. E muitos acreditaram na hipótese de que o Supremo Tribunal Federal convalidaria essa tentativa perniciosa, essa tentativa absurda de desrespeito à sociedade brasileira. O ato de rasgar a Constituição, como disse Ulisses Guimarães, é um ato de traição à pátria. E ele disse: divergir sim, é evidente, discordar é democrático, mudar se necessário sim. Agora, desrespeitar, afrontar, jamais. Trair a Constituição é trair a pátria. Eu acreditei sempre, né? Desde o primeiro momento eu acreditei e fui dizendo aqui que acreditava, não é? Quando o jornalista me ligou, antes do dia 4, né, o dia em que a ação seria julgada, começaria a ser julgada no Supremo Tribunal Federal, um jornalista me ligou e perguntou o que farão agora, porque o Supremo já decidiu. Eu respondi: como o Supremo decidiu? E ele insistiu: não, o Supremo decidiu, a nossa reportagem já levantou o número de votos favoráveis à reeleição, e nós teremos a reeleição. E eu disse: a sua reportagem está equivocada. E realmente, depois, 5-0, muitos não acreditavam, e eu comecei a propagar a tese da virada, né? O vira-vira. Aí o voto da Rosa Weber, 5-3, aí começou a virada, e ela se consumou com o voto dos ministros Fachin, Barroso e Fux. Então, eu estou aqui para agradecer a vocês que nos acompanharam no final de semana, especialmente. Foram milhares de pessoas. Nós tivemos aí card, né, com mais de 1 milhão, de mais de 1.200.000 pessoas alcançadas, né? Então, numa manifestação de apoio à tese que nós defendemos aqui, que o Brasil correto defendeu. Isso foi fundamental. O exercício do poder de pressionar é fundamental nestas ocasiões, e certamente teve sim influência. Vocês ajudaram, vocês colocaram inspiração, iluminaram os ministros do Supremo que acabaram promovendo a virada. E esse 6-5 é como se fosse uma espécie de 7-1, tem sabor de 7-1, né? Uma vitória realmente da democracia, uma vitória da Constituição. A Constituição acabou preservada, e isso foi fundamental. Depois nós vamos discutir as outras questões decorrentes dessa decisão do Supremo Tribunal Federal. Bem, vocês devem perceber que eu estou até com a voz um pouco cansada no dia de hoje, porque logo cedo eu recebi esse presente de aniversário, que foi o anúncio da decisão do Supremo Tribunal Federal. E a partir desse anúncio da vitória da Constituição sobre os inconstitucionais, né? Depois disso, o dia todo, as manifestações que me emocionaram muito, e eu quero agradecer. Meu aniversário, eu sempre
considerei um dia comum, o dia do aniversário, né? Mas hoje eu tenho que valorizar esse dia, porque, olha, eu nunca recebi tantas manifestações como no dia de hoje. Eu já fiz muitos aniversários, né? Eu já fiz muitos aniversários, mas certamente em nenhum deles eu recebi tantas homenagens dos meus amigos em todo o Brasil, de todo o Brasil, homenagens de pessoas que eu não conheço, mas que aprenderam a me conhecer aí pelo trabalho, né, que me acompanham aqui nas redes sociais e que valorizam o meu trabalho no Senado Federal. Quero agradecer a todos esses amigos de todo o Brasil. Agradecer os amigos do Podemos, né, de todo o Brasil. Os meus companheiros e companheiras do partido. Agradecer a minha equipe, os integrantes da minha equipe que se manifestaram, que me encorajaram. Agradecer especialmente a presidente Renata Abreu, do meu partido, que fez belíssima homenagem num vídeo que me emocionou bastante. Mas eu quero dizer que as homenagens que recebi são encorajadoras. Eu disse há poucos dias, inclusive, que muitas vezes cheguei a abrir as portas da política para ir embora. E acabei ouvindo gritos de esperança de brasileiros que almejam mudanças que possam transformar o Brasil numa grande nação, possibilitando o exercício da cidadania na sua plenitude a todos os brasileiros. E esse apelo de contribuição, esta convocação para que possamos continuar contribuindo. Às vezes nós ficamos desfalecidos, desestimulados, desmotivados. Eu digo que a política é esse chão minado das incompreensões, muitas vezes, das injustiças, outras vezes, da inversão de prioridades e da desconfortável inversão de valores, que muitas vezes nos submetem a lideranças despreparadas, e nós somos obrigados a conviver com lideranças que não se prepararam adequadamente e não possuem a formação ética e moral à altura dos sonhos do povo brasileiro. Isso, obviamente, provoca o desestímulo em quem tem boa fé, em quem é transparente, em quem tem a coragem de dizer o que quer, o que pensa, e que alimenta também o sonho, como muitos brasileiros alimentam, de mudar o país para melhor. E nós sabemos que essa é uma tarefa difícil. De mudar o sistema, de refundar a República, de avançar na legislação criminal, de fazer com que todos sejamos iguais perante a lei, porque não somos, porque há privilégios e há privilegiados. Há aqueles que estão num patamar de superioridade incomum e inadmissível. Aqueles que estão num pedestal como se fossem superiores e são protegidos pelo sistema judiciário do país, pela legislação atrasada, que possibilita o privilégio às autoridades. E o símbolo maior do privilégio das autoridades é o chamado foro privilegiado, que não querem acabar com ele. Enfim, diante desse cenário de desestímulo, hoje eu acabo recebendo uma injeção de ânimo na voz de amigos queridos, que muitas vezes, mais do que amigos, se transformam em verdadeiros irmãos, buscando encorajar, estimular. Então estou aqui para
agradecer. Muito obrigado de coração. Eu repito, nunca dei muita importância a festas de aniversário. Nunca me senti à vontade em promover festa de aniversário e, na verdade, nunca tomei a iniciativa de promover, não é? Mas hoje eu fiquei emocionado, encorajado, motivado e, sobretudo, gratificado com todas as manifestações generosas que recebi. E que Deus abençoe a todos os que procuraram transmitir esse encorajamento e essa motivação neste dia. Aliás, saúde a todos, porque o maior presente no ano da pandemia é a saúde. Aliás, hoje eu fui repreendido, eu fui criticado, e de certa forma com resquícios de ódio. Eu recebi uma manifestação de alguém dizendo que eu semeio o terror, que eu dissemino o pânico, quando na verdade eu procuro alertar. E alertar de forma simples, modesta, não é? Aí na minha página do Facebook, dizendo, as informações são estas. A pandemia está alcançando muita gente, os hospitais estão lotados, as vacinas ainda não chegaram, estão dizendo que somente em março os brasileiros poderão ser vacinados, é muito tarde. Até lá nós podemos perder muitas vidas. Isto não é semear o terror, isso não é disseminar o medo, o pânico. Não, é alertar. É alertar, em primeiro lugar, as autoridades que precisam adotar providências imediatas, urgentes e eficazes, e alertar o cidadão que precisa tomar cuidado. A cada dia que passa, vem uma narrativa dramática de quem passou pelo sofrimento dessa doença, ou a narrativa de familiares que perderam entes queridos, levados pela terrível Covid-19. Não se trata de semear o pânico, trata-se de buscar prevenir, alertando prevenir, porque nós não podemos ser descuidados numa hora como essa, não é? Por que fazer uma festa nesta hora? Se os hospitais estão lotados, se falta lugar em UTI. Essa é a situação do Paraná, por exemplo. É a situação de Curitiba, por exemplo. Há uma previsão de infectologistas de que nós poderemos perder 500 vidas por dia na região metropolitana de Curitiba, a continuar nesse ritmo o crescimento da pandemia, do avanço da pandemia. Então, não estou semeando terror, não estou disseminando o pânico, estou tentando alertar, tentando abrir os olhos, porque é minha obrigação, E não estou politizando o assunto, não estou acusando ninguém, não estou apontando o dedo para ninguém, estou respeitando a opinião de todos. E digo sempre, eu não tenho opinião pessoal a respeito desse assunto. A minha opinião é a dos especialistas, é a dos que devem nos orientar, porque estudaram, porque investigaram e certamente aprenderam muito mais do que nós, que somos vítimas. Nesse caso, somos os leigos, vítimas do mal da doença, e que dependemos muito da sabedoria e do aprendizado que adquiriram aqueles que tiveram oportunidade de estudar, de investigar, de buscar experiências em outros países, de aprenderem. Então, olha, com todo respeito, não é? Com toda humildade,
De forma nenhuma eu quero disseminar o pânico. Eu quero a proteção das pessoas. É minha obrigação tentar contribuir, e eu não tenho poder para a cura. Essa pessoa que escreveu aí nas redes sociais, esse libelo contra este disseminador do pânico, um verdadeiro libelo, escreveu, disse que ao invés de semear o medo, eu deveria propor a cura. Mas não cabe a mim propor a cura. Eu não faço milagres, não sou nem mesmo curandeiro, né? Alguns pretendem ser, eu não pretendo. Eu obedeço a orientação médica, a orientação científica e procuro ser porta-voz daquilo que eu considero de bom senso, sem discutir, sem tentar ensinar. Ensinar aquilo que não sabemos é provavelmente cometer um equívoco que pode levar pessoas ao desastre. E nós não fazemos parte desta seleção irresponsável. Por essa razão, eu me justifico que vou continuar divulgando as informações que recebo, aquelas que eu considero corretas, e fazendo o alerta. A melhor forma de alertar é atentar para a gravidade da situação, é retratar a gravidade da situação, expondo-a para o conhecimento das pessoas que ainda não tiveram o conhecimento dessa gravidade. Isso não significa semear o pânico, aterrorizar, ao contrário. Isso significa respeitar as pessoas. Isso significa desejar contribuir para preservar vidas. Isso é torcer para que vidas sejam salvas. Como nós não temos o dom da cura, não podemos curar, temos que ser solidários e torcer para que as pessoas encontrem a cura para o mal que as afligem. Este é o nosso desejo, este é o nosso objetivo. Bem, hoje os jornalistas de todo o Brasil gastaram a minha voz, porque foram tantos que atendi hoje, perguntando sobre o que acontecerá no Senado. Bem, sem dúvida, é um momento importante, é uma oportunidade para recuperar a imagem da instituição, restabelecer conceito e, sobretudo, tirar do chão o respeito que a população não devota mais ao parlamento de modo geral, não é? Então, seria uma grande oportunidade, uma oportunidade preciosa para dizer, ó, o Senado vai mudar, o Congresso vai mudar. Nós vamos adotar uma postura que vai permitir ao Senado Federal recuperar o protagonismo ético, ou recuperar o protagonismo com ética, com respeito à sociedade. O que é recuperar o protagonismo? É restabelecer a independência, a autonomia do Senado, respeitando a interdependência dos poderes, que é constitucional, combatendo sempre a invasão de competência, declarando a própria independência na ação permanente que relaciona um poder com o outro de forma republicana, ou seja, contribuindo para que o governo seja eficiente, sendo rápido na deliberação dos projetos de origem do Executivo. Evidentemente, praticamente todos os projetos do Executivo estão voltados para o bem comum, são projetos para mudar a vida das pessoas, nós devemos reconhecer isso sempre, não é? E esses projetos devem ser aprovados com celeridade. As reformas devem ser aprovadas
com celeridade e com eficácia, com competência para que elas possam produzir resultados. Isto é ser independente com responsabilidade. É exercitar o protagonismo com competência e altivez, mas, sobretudo, com a consciência de cumprir o dever, que é preservar os interesses da população. Numa luta que tem que fazer do Senado o palco do grande debate pela refundação da República, por um projeto estratégico de desenvolvimento econômico para o país, que mire, que foque, sobretudo, a eliminação das gravíssimas desigualdades sociais, que nos colocam distantes um dos outros e que coloca distante do poder a sociedade. Com esse divórcio que se estabeleceu, porque fica sempre a impressão de que o grupo que assume o poder o assalta para preservar os seus privilégios, ignorando as dificuldades e o sofrimento da população ou da maioria da população. E é para a maioria da população que se deve governar. É para a maioria da população que se deve legislar. E por isso, a eleição da presidência do Senado é uma oportunidade, sim, de promover essa mudança, com a alternância do poder que estimula a chegada de alguém que pode começar o jogo embalado pelas expectativas e aspirações legítimas da sociedade brasileira. Então, esta é uma oportunidade. Mas nós temos que ser francos, nós temos que ter a consciência de que as dificuldades são enormes, que nós que defendemos essas teses, que nós que defendemos esse comportamento, essa atitude, essa postura de protagonismo ético, somos minoria. E vivemos quase sempre o desconforto do isolacionismo, do isolamento, não é? Ficamos isolados muitas vezes. Não somos beneficiados com relatorias importantes. Os nossos projetos não são prioritários, porque o sistema é presidencialista e há um comando. É por isso que a eleição do presidente do Senado e da Câmara é uma eleição importante, sim. Mas nós estamos aqui com a franqueza de sempre dizendo que temos dificuldades. Não vamos vender a falsa ilusão de que podemos vencer com um nome que empalme essa bandeira, que adote esta tese, né, que assuma esta causa, que queira caminhar esse caminho de avanço e de mudança. Então as dificuldades são enormes. A pergunta é, o que farão? Os jornalistas perguntaram muito isso hoje. Nós vamos tentar, vamos começar a conversar. É claro, hoje já conversamos com alguns senadores, mas vamos nos reunir por videoconferência. Aqueles que pensam de forma semelhante, aqueles que se identificam na defesa destas causas, né? Vamos trocar ideias, vamos analisar nomes, vamos verificar se podemos somar com uma candidatura que diminua o prejuízo. Porque, evidentemente, já houve a armação na direção de um caminho, não é? Exatamente pela prática da política do toma lá da cá, das vantagens oferecidas, então aquilo que muitos falam que é velha política, mas eu falo que é a má política, não é? Da barganha. Então, essa armação já ocorreu. Então, é preciso ter consciência disso. Não vamos iludir, não vamos vender a falsa ilusão, não vamos gerar expectativas que não podem ser alcançadas. O que nós podemos dizer
é que vamos discutir caminhos, alternativas. Eu imaginava, inclusive, se houvesse frustração em relação à decisão do Supremo Tribunal Federal, colocar um nome como anticandidato, a exemplo do que fez Ulisses Guimarães certa vez. Isso para usar o palanque, a tribuna, e fazer a pregação do protesto, da indignação, da revolta, apontando o caminho que nós consideramos de respeito à população do país. Mas, infelizmente, eu acho que esta é uma tentativa que se esgota ao final do processo eleitoral e depois ela não terá influência no andamento dos trabalhos da instituição. Por isso nós vamos, antes disso, alimentar a expectativa de podermos encontrar um nome que possa realmente confrontar com alguma possibilidade de êxito, assumindo os compromissos das mudanças que queremos para o Senado adquirir o respeito da população. Portanto, hoje eu vim aqui mais para agradecer. Nós teremos outras oportunidades para conversar sobre esse assunto. E eu quero agradecer a todos que estão contribuindo conosco. A nossa página cresceu bastante nos últimos dias. Exatamente porque houve um tema pontual do momento, em que galvanizou a opinião de muitos brasileiros que são lúcidos, que são conscientes e que sentem a responsabilidade de participação cívica. Essa participação dos anônimos, aqueles que não querem mais assistir o espetáculo da mediocridade, dos retrocessos, do retorno a séculos anteriores, ou até a Idade da Pedra, transformando o Brasil numa republiqueta de bananas. Nós temos que todos nos engajarmos nesse processo de avanço. E é importante a sua participação, é importante a participação de todos. Eu quero agradecer novamente este apoio a estas causas, a estas bandeiras. E hoje especialmente agradecer as homenagens que recebi. Muito obrigado mais uma vez a todos. Eu imagino que cada parabéns que me mandaram teve um objetivo, é dizer, vá em frente, continue a luta, porque nós não podemos ter soldados abandonando o campo de batalha. Somos soldados na luta por um país melhor, tentando aprimorar o processo democrático e contribuir para que a população possa merecer o respeito das autoridades e, sobretudo, sonhar com dias melhores, para que a população possa sonhar com um país diferente, com cidadania exercitada. Não apenas a democracia política, onde o cidadão vai para as urnas e vota, mas a cidadania, a democracia social, onde o cidadão possa ter direitos sociais, onde o cidadão possa ter a oportunidade do trabalho, do emprego e do salário, da moradia digna e da escola para os filhos, da saúde pública competente, eficiente, que possa salvar vidas e não decretar a desesperança de muitos. Muito obrigado, enfim, a todos, e Deus os proteja no dia de hoje e sempre. Uma boa noite.